Espera só um minutinho. Ok. Olá, boa tarde, educadoras, professoras, equipes gestoras da Rede Municipal de Educação, supervisão, todo mundo que está aqui hoje nesta tarde quente, muito quente, da primavera namorada, mas não é só namorada, né? Hoje, essa semana parece que a primavera resolveu ser muito quente, né, em muitos lugares do Brasil, com temperaturas mais de 40 graus. Vamos resistir. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão bacana, uma pessoa que toda e qualquer gestora da educação ficaria muito feliz de apresentar numa live ao vivo, uma educadora que compõe, é quadro integrante da estrutura da Rede Municipal de Educação. Então, hoje a gente, para falar, conversar com todas vocês sobre altas habilidades e superdotação, a gente está com a professora doutora Daniele Maria Calazans Marques, né? Que daqui a pouco a Cássia, a gerente da Educação Especial, Cássia Canato, gerente da Educação Especial da Rede Municipal de Educação, vai apresentar corretamente para vocês. Hoje é o nosso quarto evento dentro da nossa atividade, né, denominada Ações Formativas. Espero que vocês todas e todos que se inscreveram, estejam participando, estejam aproveitando esses momentos, como nós estamos. Tem sido extremamente importante e interessante voltar a tratar de temas tão candentes para as escolas, para a rede, para a educação como um todo. E eu, sinceramente, acho que a Secretaria de Educação foi muito feliz na escolha dos temas. Eu espero que vocês também estejam compartilhando dessa mesma opinião que a gente. Então, também felicito e fico muito feliz de estar numa atividade tão ampla como essa, com tantos profissionais da rede municipal, tendo em vista de que a gente ficou um pouco apartado desses momentos, né, por conta da pandemia, né, nós que estávamos acostumadas a falar, né, de pertinho, né, estamos aí vivenciando esse novo aprendizado, né, de falar a 1,5 metro de distância, né, se tiver com outras pessoas, obrigatoriamente fazer uso da máscara, né, e outros tantos procedimentos, né, para entrar aqui, né, dei um banho em mim mesma de álcool, foi sem querer, mas isso aconteceu, né, higieniza, né, a mesa, o mouse, teclados, né, este é o novo normal, como se tem dito, mas a gente vai atravessar essa situação e vamos superar e sair melhores do que a gente entrou. Então, sem mais delongas, vamos a um tema tão importante para a educação, né, para a educação inclusiva, para a educação que pressupõe ser justa, né, equitativa, né, para todos e para cada um. Habitualmente, nós, quando tratamos da política de educação inclusiva, a gente costuma imaginar que estamos falando apenas e tão somente de crianças com deficiência, né, ou aquelas que têm algum tipo de déficit, né? E é mais amplo do que isso, né? A política nacional de educação inclusiva, ela pressupõe também tratar de altas habilidades e superdotação, né? Que são aquelas crianças, adolescentes e jovens, né, que estão acima da média, né, que têm um desenvolvimento e uma capacidade cognitiva, né, e de apreensão de conhecimentos muito superiores à média estabelecida. E essas e esses também merecem de todos nós, né, um tratamento especialíssimo, tão especial quanto qualquer outro dirigido, né, à política de educação inclusiva. E é para tratar desse assunto, muitas vezes tangenciado, que está aqui a professora doutora Daniele, né, que conhece muito do assunto e que, para minha imensa alegria e satisfação, tem sido uma parceira da Secretaria Municipal de Educação quando a gente precisa tratar do tema. Então, eu convido, para a gente poder entrar nesse debate tão significativo, a Cássia Canato, para fazer a apresentação correta da professora. E antes disso, já peço de antemão desculpas, porque eu não vou poder ficar e apreciar, Daniele, eu vou tentar, via celular, fazer isso,
mas eu estou convocada para participar de uma outra agenda agora às 4 horas, né, que entrou, não estava previsto, mas que é importante. Então, eu vou ficar até o máximo que conseguir, mas você vai estar em boas mãos, né, nas mãos das suas colegas e parceiras, e também aqui da equipe da Secretaria de Educação, a Cássia, né, a Patrícia e o Adolfo, né, e essas duas últimas pessoas eu aproveito para cumprimentar, uma vez mais agradecer por todo o esforço de estar aqui com vocês, né, por esse canal inaugural, né, para tanta gente, inclusive para mim, analógica que sou, aprendendo aí, né, a trabalhar em outros canais e de uma outra forma. Então, uma boa tarde para todas e todas, e uma excelente tarde de formação, em que a gente aprenda aquilo que a gente não teve oportunidade de aprender antes, e que a gente se seduza pelo tema, porque de fato é um tema sedutor, e que a gente, a partir daqui, possa identificar no coletivo das turmas e classes onde vocês estão, onde nós estamos, né, aquelas crianças, meninos e meninas, né, adolescentes, né, que estão nessas condições, digamos assim, né, de serem crianças com altíssimas habilidades ou superdotação e que merecem e precisam estar em condições avançadas de tratamento para que possam seguir em frente, aprendendo e fazendo uso de todas as suas potencialidades. Cássia Canato, com você. Obrigado, Danitiele, de estar aqui com a gente, né? A gente estava sempre tentando marcar, né, esse momento de formação, ainda bem que deu certo. Depois da minha apresentação, a Patrícia vai dar uns recados, então nós vamos estar aí. Vocês aguardem também, quem não está conseguindo entrar, a Patrícia vai dar aí umas orientações, né? A professora Danitiele Maria Calazans Marques é pedagoga, mestre e doutora em Educação Especial pela UFSCar, com ênfase em altas habilidades e superdotação. Atua como especialista em psicopedagogia clínica e educacional e professora de educação infantil, como nós já falamos, né, da nossa rede, para nossa sorte. Parece que está tudo bem. Entrou outro som. A Patrícia vai passar os recados. Ou a Danitiele já vai entrar. Patrícia pode falar, passar os recados. O microfone está fechado, Patrícia. Oi, desculpa, o microfone estava fechado. Só alguns recados práticos. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a presença de todo mundo. Nós estamos num novo formato aqui de evento. Então, ontem nós tivemos alguns questionamentos que as pessoas não estavam conseguindo acessar a câmera, microfone. Não vai ser possível mesmo, até por conta desse formato. Como a gente excedeu os 250 permitidos para poder possibilitar que todos participassem, a gente só consegue câmera e microfone para quem está na organização e na apresentação. Então, os participantes vão poder interagir via chat. Então, eu já aviso, vai ter ali, para quem não viu na barrinha, tem o P e o R de envio ao vivo, que é pergunta e resposta. E aí em cima tem um localzinho para pôr o nome e embaixo põe a resposta. Se não quiser também pode pôr, mas sai como anônimo, a gente não consegue identificar. Vai ter um atraso, às vezes, para mandar as perguntas, porque os moderadores, eu, o Adolfo, que vamos ficar no chat, às vezes a gente tem que publicar. Ela vem num outro âmbito aí, a gente publica para ela aparecer para os demais. Então, às vezes a pessoa acha que não está chegando no chat a pergunta, mas é porque a gente tem que habilitar. E às vezes são muitas, né? Eu estou vendo aqui que nós já temos 62 publicadas e tem 5 novas ali para poder liberar.
Então, vocês aguardem um pouquinho que a gente vai liberando na medida do possível, tem um pouquinho de paciência. A questão também dos últimos minutos finais, não sei se a Cássia comentou isso, que a gente vai abrir para as perguntas, dúvidas que tiverem da fala da professora. Então, eu peço que vocês anotem, e se quiser, já colocando no chat, eu vou anotando aqui, e aí, na medida do possível, se não tivermos muitas, eu vou tentar fazer todas que foram feitas, senão a gente seleciona algumas e faz ao final. Tudo bem, gente? Acho que o recado maior era esse. A gente teve alguns... Oi? Lista de presença também, Patrícia. Ah, é. O Adolfo está lembrando, ele vai mandar um link de lista de presença, porque muita gente entrou pelo link do Zap ou pelo link por outro e-mail, que não seja do Araraquara. Então, para essas pessoas, como a gente não tem como registrar a presença, o Adolfo criou um formulário com um link que ele vai disponibilizar ao final da palestra, aí vocês entram, preenchem para poder registrar para certificação, para esse tipo de registro nosso aqui. Tá bom? Acho que era isso. Muito obrigada, que o tempo já está passando, né? Boa palestra. Obrigada, Dantiele. De nada. Então, pessoal, boa tarde. É uma grande alegria estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco dessa temática. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada. Eu sou nova na rede, né? Eu acho que eu estou há 1 ano aqui em Araraquara, mas eu venho trabalhando com essa temática desde 2011, né? Desde quando eu entrei no meu mestrado e doutorado pela UFSCar. Então, tem vários projetos, vou falar um pouco também do meu livro, né? E aí já fica aí um brinde para vocês, que todos que estão assistindo, eu vou passar um link para vocês terem acesso ao e-book do meu livro, para quem quer se aprofundar mais sobre essa temática, tá bom? Então, vou compartilhar aqui e a gente já começa. Qualquer coisa, o Adolfo me ajuda aqui. Isso. Então, vamos lá. Só um minutinho. Só um minutinho. Oi? Só um minutinho ainda. Pessoal, eu vou falar sobre a questão das altas habilidades de superdotação, limites e possibilidades. Vamos abordar muito sobre a questão da identificação no âmbito escolar, né? Mas, no final, também eu vou falar sobre uma temática das altas habilidades que é muito pouco falada, mas que eu vejo, ultimamente, que é uma discussão que precisa ser feita, né? Então, com o tempo, vocês vão ver, no final, um pouco sobre a questão das altas habilidades na fase adulta, tá bom? Já acessou? Ok, certinho. Então, vamos lá, começando, né? Que pena que eu não estou vendo vocês, que pena que eu não estou ouvindo vocês, mas faz de conta que estamos nos interagindo, né? Vou tentar fazer essa palestra de uma forma mais dinâmica possível, ok? Eu acho que todo mundo conhece, né, essa imagem. Para garantir uma seleção justa, vocês farão o mesmo teste, subir naquela árvore. Então, diante dessa atividade, cada animal terá que desenvolver alguma habilidade, alguma estratégia para poder subir nessa árvore. E aí, né, eu poderia estar perguntando para vocês, né, quem vocês acham que teria mais facilidade em subir nessa árvore, né? E aí vocês falarem, o macaco, né, porque ele já tem a habilidade de subir em árvore, né? E aí, quem teria mais dificuldade? A foca, o peixe, né? Porque eles não têm, eles nunca subiram em árvore, né? Talvez o elefante, ele poderia derrubar a árvore, e aí todo mundo teria acesso. Ou seja, né? De acordo com a nossa realidade da educação inclusiva, cada animal aqui apresenta uma habilidade. Não é porque, para essa atividade, se a foca não consegue realizar, não quer dizer que ela não apresenta habilidades. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a educação inclusiva? Tem a ver que todos os alunos, público-alvo da educação especial, apresenta habilidades e potenciais. Mas por que, então, né, falar disso? Porque, infelizmente, a Cléia falou isso de uma forma muito clara,
que muitas vezes entendemos que educação especial é sinônimo de deficiência. E quando tratamos com esse conceito, esquecemos das potencialidades. Esquecemos que é público-alvo da educação especial também as pessoas com altas habilidades, que têm um potencial acima da média. Então, um exemplo, se a tarefa, se nessa imagem, se a tarefa seria no mar, com certeza a foca e o peixe teria mais facilidade. Então, cada um desses animais apresenta uma habilidade. Cada aluno na sala de aula apresenta uma habilidade. Seja ele aquele aluno que não é superdotado, seja aquele aluno que não é público-alvo da educação especial, seja aquele aluno que é público-alvo da educação especial, que apresenta uma deficiência, um transtorno ou altas habilidades. Todos têm potencialidades que devem ser trabalhadas e ter essa sensibilidade de observar. Então, agora, eu gostaria de interagir com vocês. O Adolfo vai colocar um link onde a gente vai fazer uma chuva de ideias. O que você entende sobre altas habilidades e superdotação? Vai aparecer para vocês um link que vocês vão clicar e aí vocês vão ter a possibilidade de escrever 3 palavras, o que vier à cabeça de vocês. Quando vocês ouvem falar altas habilidades e superdotação, o que vem à cabeça de vocês? Então, vocês vão clicar e vão colocar lá 3 palavras que vocês acham que tem a ver com a temática das altas habilidades e superdotação. Não tem certo e errado, tá? Fiquem à vontade. Então, e aí a gente vai colocando aqui para que eu possa fazer um mapeamento inicial para ver qual o conceito que vocês já estão trazendo para essa palestra sobre essa temática, né? Eu vi que várias pessoas entraram em contato comigo, eu quero muito assistir sua palestra, porque eu quero saber mais sobre o assunto. Então, esse é o momento de vocês falarem para mim o que vocês sabem sobre altas habilidades, né? Então, pode já clicando, vão dar aí um minutinho aí para vocês clicarem. Se por acaso pedir algum código, vocês vão colocar isso aqui, 2033635, tá? Mas acredito que não vai pedir. Pode que eu sair. Pronto, voltei. Apenas uma pessoa, hein? Por favor, eu acho que tem várias pessoas aí, hein? Raciocínio, capacidade maior, especial, inteligência, lógica. Vamos lá, gente, tem umas 250 pessoas, no mínimo, nessa palestra, hein? Então, vamos colocar aí. Ótimo, 3 pessoas já responderam. Eu não sei quem respondeu, tá, pessoal? Eu só sei a quantidade. Isso. O que está dando maior destaque é inteligência, tá? Isso é ótimo, vamos falar muito. VISC, ótimo. Vamos falar também sobre o VISC, sobre a forma de identificação. VISC superior a 90. Ok, dupla, isso. Nossa, vamos falar um pouco também da dupla condição. Facilidade de aprender. Ótimo, pessoal. Isso mesmo, interagem. Estou adorando isso. Astúcia, desempenho acima da média, capacidade, foco, leitura antes da idade, rapidez, raciocínio matemático. Ótimo, ótimo. Extrema curiosidade, gênio. Olha, gente, vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse gênio aqui, hein? Vamos falar sobre ele. Vou até marcar aqui para a gente discutir. Lógica, rapidez. A inteligência ainda está sendo o maior foco, né? Perfeito. Continue, pode continuar. Inteligências múltiplas, ótimo. Olha, acho que tem muita gente aí que já me ouviu falar sobre essa palestra, porque uma das da minha pesquisa, meu embasamento teórico é as inteligências múltiplas, e eu vou abordar aqui também para vocês, né? Então, pode continuar, eu vou voltar lá para
apresentação e depois a gente dá uma olhada novamente, ok? Voltou certinho. Então, vamos lá. Antes de falar, eu vou tentar ser bem prática, tá, gente? Mas é de extrema importância falar um pouco sobre a fundamentação teórica dessa temática. Vocês vão encontrar algumas definições. Ainda existe aí não uma briga, mas existe, assim, controvérsias de termos. Mas, na verdade, o conceito, a pessoa apresenta as mesmas capacidades, porém a visão que esse teórico tem é o que modifica. O que modifica também são os instrumentos que serão utilizados. Então, talvez, quando você fosse aprofundar nessa temática, você talvez vai encontrar dotação e talento, que é Gagne e a Zenita Genter, que trabalha sobre essa temática. Altas habilidades, superdotação, é o que está na legislação, nas políticas públicas da educação especial. Talvez você vai encontrar altas habilidades ou superdotação. Antes, isso era um dilema, era um tema de pesquisa, se é barra, se é ou. Hoje temos a Cristina Delu, que ela é representante no MEC, né? Na diretoria da educação especial de lá, né, e ela é representante também da questão das altas habilidades. Hoje, isso é mais claro, né, altas habilidades barra superdotação, né, é um conceito só, né, e quem trabalha com a questão, né, a parte teórica é o Gardner das inteligências múltiplas e o Renzulli da teoria dos 3 anéis. Então, eu vou falar de uma forma bem rápida, porque temos pouco tempo para se aprofundar na parte teórica. E eu prometo para vocês que será só essa primeira parte teórica, mas para vocês entenderem qual é o meu raciocínio de identificação e de atendimento. Eu uso o termo altas habilidades de superdotação, tanto nos meus artigos, no meu livro, e também eu tenho, o meu livro é muito específico sobre as inteligências múltiplas, né? Mas também abordo sobre a questão da teoria dos 3 anéis. Então, vamos entender um pouco o que é isso. Quando a Genter fala de dotação e talento, ela quer dizer que a dotação é uma capacidade natural, uma aprendizagem informal. Quando falamos em talento, é um desempenho, uma habilidade intencionada, é um exercício, uma direção prática. Então, falamos que a dotação é um plano genético e o talento é uma ação intencional do ambiente. No entanto, é muito importante ressaltar que para desenvolver um talento é necessário haver dotação, mas pode existir uma pessoa com uma dotação e ela nunca ser desenvolvida em talento, por falta de condição apropriada do ambiente. Quantas pessoas talentosas temos, mas que que nasceram com uma dotação, mas que devido à falta de oportunidade, à falta de identificação, acabaram desperdiçando seus talentos. E isso é muito sério. Falamos, então, um pouco agora sobre a concepção de Renzulli, né? O que é esses 3 anéis, né? Renzulli, ele aborda que o comportamento, né, e isso deixa bem claro que superdotação não é uma patologia. Superdotação é uma condição, é o comportamento. E ele fala que existe 3 características, 3 comportamentos que identificam uma pessoa com altas habilidades. A capacidade acima da média, o envolvimento com a tarefa e a criatividade. Mas esse comportamento, ele só será considerado de acordo com uma característica das altas habilidades se eles acontecer de forma conjunta, tanto no ambiente externo, que é a família, a escola, os colegas. Então, essa criança, essa pessoa, ela precisa apresentar esses 3 anéis, esses 3 comportamentos de forma combinada, no âmbito tanto familiar como escolar, como também social.
Então, o que seria essas capacidades acima da média? É o potencial de desempenho representativamente superior em qualquer área determinada de um esforço humano. Então, é a capacidade que a pessoa tem, a facilidade de desempenhar uma habilidade, um potencial em algumas áreas. E aí vamos à questão dos mitos, né? Que o superdotado ele é bom em tudo. Não, ele é bom em uma outra área ou áreas combinadas. O envolvimento com a tarefa é o expressivo interesse que o sujeito apresenta em relação a uma determinada tarefa. Então, é aquela motivação, aquela persistência, aquele empenho pessoal nessa tarefa. Aquela pessoa que fica horas executando a mesma atividade. Alguns têm estudos recentes que falam até da questão do hiperfoco, mas isso é assunto para uma outra palestra. Mas semana passada eu estava palestrando junto com uma psicóloga de Belo Horizonte, e ela tem um grupo de pesquisa, né, que ela aborda essa questão do hiperfoco, né? Então é bem interessante. Criatividade, né, define como a capacidade de juntar diferentes informações para encontrar novas soluções. Então, a criatividade está caracterizada como a fluência, a flexibilidade, a sensibilidade, um pensamento divergente. Então, esses 3 comportamentos, eles têm que estar claro na hora da identificação. E aí vocês vão me perguntar, né, mas tem que estar na mesma intensidade, né, esses anéis? Não. A pessoa pode apresentar um envolvimento com a tarefa maior do que a capacidade acima da média ou a criatividade. No entanto, é necessário que os 3 estejam presentes. Então, isso já facilita para vocês, para nós, professores, começar a perceber, até uma sensibilização do reconhecimento dessas características. Vou dar um exemplo, tá? Daiane dos Santos. A Daiane dos Santos, todo mundo conhece, né? Uma atleta, assim, excepcional. Ela tem uma capacidade acima da média na área do esporte, então, na parte esportiva. Se a gente falasse sobre as inteligências múltiplas, a gente falaria que é uma inteligência sinestésica corporal. Então, ela apresenta uma capacidade acima da média na questão do esporte. O envolvimento com a tarefa, né? Quando vocês veem participam, não, das Olimpíadas, né? E aí vocês veem várias atletas, né, com uma performance perfeita, um desempenho artístico, né, com uma perfeição. Foi treino, anos e anos de treino para chegar à perfeição. E aí vocês vão falar assim, então ali todas são superdotadas, porque tem um envolvimento com a tarefa muito grande, né? Elas trabalham de uma forma tão perfeita que até parece que tem uma capacidade acima da média aí também, né? Sim, elas têm um envolvimento com a tarefa, mas o que diferencia essas atletas da Daiane dos Santos? A criatividade. A Daiane dos Santos teve a capacidade de inventar novos passos que hoje, na categoria que ela tem essa especialidade, tem o nome dela. Então, a forma como ela lida com essa perfeição de fazer os passos perfeitos, que esse envolvimento com a tarefa, mas também essa criatividade de fazer algo diferente. Então, todos apresentam ali o envolvimento, mas ela se destaca por causa do diferencial, porque ela criou novos passos, né? Então, para você ter uma noção. E aí agora, né, o meu queridinho, as inteligências múltiplas, né? A teoria das inteligências múltiplas faz uma valiosa contribuição à educação ao sugerir que os professores precisam expandir o seu repertório de técnicas, instrumentos e estratégias de ensino. Ao fazer isso, essa teoria proporciona uma ampla variedade
de currículo estimulante para despertar o talento adormecido dos nossos alunos em sala de aula. Vamos lá, então. Gardner, ele traz a questão das inteligências múltiplas, porque ele tinha um projeto que ele trabalhava com pessoas que tinham uma deficiência. E ele percebia que mesmo essas pessoas com uma deficiência, elas tinham uma capacidade, uma facilidade muito grande em artes, em coisas manuais. Então, eu falei, peraí, se a gente olhar apenas para os testes, né, de inteligência, essas pessoas serão consideradas abaixo da média. Mas e as outras áreas? Né? Então, esse era o questionamento de Gardner. O Gardner, ele não desenvolveu as inteligências múltiplas para trabalhar a superdotação. Ele não desenvolveu as inteligências múltiplas para trabalhar a questão escolar. Nunca foi a intenção dele. Só que essa teoria traz uma bagagem tão ampla de possibilidades de potencializar os alunos que a educação achou importante trazer isso para a sala de aula, né? E é interessante que, até num capítulo do meu livro tem isso, as altas habilidades na educação especial. Aqui, a gente consegue olhar para aquela criança que tem uma deficiência intelectual, que a sociedade só vê a deficiência. Mas se você olhar por esse olhar das inteligências múltiplas, você vai encontrar uma potencialidade. Como professora de educação especial, em outras redes, eu tive a oportunidade de conhecer uma menina que ela tinha várias paralisia cerebral, né? E ela estava no 3º ano, então ela não falava, ela não andava, ela só babava na sala, né? Então ela ia umas 3 vezes por semana. Então, e aí ela ficava no canto, porque a professora falou assim, eu queria muito interagir com essa aluna, né? Mas a questão da dificuldade, a questão, assim, de todo mundo conhece, né? Todos os impasses, essa questão da inclusão. Quando eu levei essa menina para a sala da educação especial, eu descobri que ela apresentava uma inteligência espacial maravilhosa. Ela não era superdotada, mas ela tinha uma facilidade na inteligência espacial. Então, era a forma de eu dialogar com ela. E assim, como ela ficou, a autoestima dela em relação dela, falou assim, nossa, de perceber, eu estou conseguindo fazer algo, né? Então, quando a gente tem esse olhar para as habilidades do outro, isso facilita até na parte da dificuldade que ele apresenta. Então, eu usava as inteligências, a inteligência espacial que ela tinha facilidade para trabalhar as outras inteligências que ela apresentava dificuldade. Então, é de extrema importância isso. Você, professor da sala de aula, como você, professor da educação especial, como você, agente da educação infantil, trabalhar essas habilidades através das inteligências múltiplas. E aí, falando um pouco, né, o que seriam essas inteligências, né? Eu vi que lá na nossa nuvem de ideias alguém já colocou, né? Então já conhece, acredito que a maioria conhece as inteligências, né? Mas vamos aí só falar bem rapidinho. Se vocês quiserem aprofundar, lá tem o meu livro que vai falar bem detalhadamente. Inteligências linguísticas envolve a sensibilidade para a língua falada e escrita, né? Então, a facilidade que a pessoa tem de usar a língua para atingir certos objetivos, né? A inteligência musical é a habilidade de atuação na composição, na apreciação dos padrões musicais, né? A inteligência lógico-matemática, a capacidade de analisar questões científicas, problemas lógicos, resolver problemas matemáticos. A inteligência espacial é o potencial de reconhecer e manipular os padrões do espaço, bem como os padrões de áreas mais definidas. Eu falo que a minha inteligência espacial não é muito desenvolvida, não, né? Que eu sou a pessoa mais perdida em relação a lugares, né? Mas é bem legal isso. A inteligência sinestésica corporal é a capacidade de usar o corpo para atingir um objetivo ou finalidade. A inteligência naturalista, né, voltada para análise e compreensão dos fenômenos da natureza. Um exemplo, aquela pessoa, aquela criança que gosta de falar sobre os planetas, sobre o sistema solar, sobre o dinossauro, então tem essa facilidade. Inteligência intrapessoal é a capacidade da pessoa se conhecer, de ter um modelo individual de trabalho eficiente, de usar essas informações como eficiência para regular a própria vida.
E interpessoal é a capacidade de entender as intenções e as motivações e desejos do próximo. Na interpessoal, a gente vê muito a questão da liderança. Então, pessoas que têm uma facilidade de liderança, de convencer os outros. Então, é consequente de trabalhar de modo eficiente com terceiros. Essas inteligências intra e interpessoal são as inteligências que mais têm a dificuldade de ser identificadas na escola, né? Porque fica muito na área acadêmica. Então, alguns instrumentos de observação voltados às altas habilidades traz também possibilidades de identificar aquele aluno que observa melhor, que só no observar já entende todo um contexto que está nas entrelinhas, aquele que tem uma empatia maior, né? E o interpessoal, aquele que é líder, né? Então, sempre quando os pais me procuram para fazer a identificação, uma das primeiras perguntas é: você percebe que tem uma liderança? Isso quer dizer que nem todos os superdotados são líderes também, né? Então, depende muito de cada inteligência que apresenta uma maior facilidade, maior potencial. E aí eu trago para vocês, né, como eu disse que eu ia tentar fazer de uma forma mais dinâmica possível, eu trago a historinha. Eu acredito que alguns já conhecem essa história, mas eu acho de extrema importância trabalhar ela, principalmente no âmbito educacional, quando eu vou fazer formação com nós, professores, né, que eu me identifico muito, né. Eu falo que eu sou muito sinestésica. A gente tem 3 formas de aprender, né, auditiva, visual e sinestésica. Eu sou muito sinestésica, então eu tenho que estar fazendo, né, e como tudo está online agora, né, então essa foi uma forma de estar um pouco interagindo, né, de uma forma mais lúdica e dinâmica. Talento para quê? Então, vamos saber um pouco mais sobre o nosso amigo Chico Bento, né? Quitar. Então, olhe bem para essas imagens. Depende, Chico, o que é? Uma bexiga vazia? Um cavalo marinho? Claro que não, seus bobos. Isso aí é o mapa do Brasil, que a professora mandou nós desenhar. Ha, 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 ha. Bom dia, crianças. Que bagunça é essa? Vamos ver. São esses invejosos, professora. Estão caçoando do mapa do Brasil que eu fiz. Deixa-me ver. Então, professora, a senhora gostou? Não sei, Chico. Que parte do Brasil exatamente você tentou desenhar? Ha, 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 ha. Crianças, parem com isso. Talvez o Chico não seja muito bom no desenho, mas cada um tem um talento diferente. E o Chico também tem o seu. Nesse momento, eu já me apaixonei por essa professora, né? Cada um tem um talento diferente. Quem sabe é um talento para lidar com números. Será, professora? Vamos lá, então. Faça de cabeça quanto é 23 mais 7. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Epa! Acabaram os meus dedos. Iro, me empresta os seus? Talvez a língua portuguesa, porque matemática já viu que não é, né? Forme uma frase com a palavra mar. Outro dia comi uma goiaba verde que me fez muito mar. Esse mar que você usou é com L. L? Ele? Ele quem, professora? Nada, Chico, nada. Língua portuguesa também não é o seu forte. Mas você deve ter algum talento. E agora eu faço questão de descobrir qual é. Gente, nessa hora aqui, eu fiquei muito mais apaixonado por essa professora, né? Então, assim, de qualquer forma, eu preciso achar esse talento. Lá se foi o Chico, né? Pronto, professora, fiz a senhora. Você não tem talento para escultura, nem para música, muito menos para o esporte. Chico, parece incrível, mas você não tem talento para nada. Essa fala, pessoas, essa fala
é o que a maioria das pessoas da educação especial ouve todos os dias da sociedade. Ai, você tem uma deficiência, então você não tem talento para nada. E aí eu volto na minha fala inicial, quando eu dizia que se você ainda acredita que educação especial é sinônimo de deficiência, você entende que essa fala é certa, mas ela está errada. Todos nós temos talento. Então, precisamos entender qual é o talento dos nossos alunos, mesmo aqueles alunos com educação especial. Se é difícil identificar o talento dos alunos com educação especial, imagina os alunos público da educação especial, imagina com altas habilidades, que é público da educação especial, que também tem essa dificuldade, né? Preciso ter uma conversa com os seus pais. Professora, que surpresa! Bom dia, senhor e senhora Bento. Bom, se a senhora veio até aqui, é porque o Chico andou aprontando, né? Mais ou menos. Vamos conversar. Melhor lá dentro. A senhora chegou numa boa hora para o almoço. Imagine, não quero incomodar. Incômodo nenhum, já estava tudo pronto. Pode sentar, professora. Ah, muito obrigada. Mas que lindas flores! São do jardim daqui de casa. Foi o Chico que plantou. Não diga. Olha a saladinha. Mas que legumes deliciosos, fresquinhos. São da sua horta? Sim, são. O Chico é quem cuida, não é verdade, filho? O peixe também foi ele quem pescou, danadinho. Olha a sobremesa, fruta da estação. Nossa, que lindas! O Chico também cuida do nosso pomarzinho, né, filho? Tem muito trabalho pesado aqui no sítio. O menino tem que ajudar. Eu aro a terra, semeio. A patroa faz todo o serviço de casa. E o Chico cuida da planta dos animais. Que, pelo visto, estão bonitos e bem vistosos, hein? Bom, professora, voltando ao assunto que trouxe a senhora aqui. É sobre o Chico, né? É sim. Eu vim dizer que o filho de vocês é um menino muito talentoso. Parabéns. E aí eu pergunto para vocês, né? Qual é a inteligência que o Chico apresentou? A inteligência naturalista. Então, olha que interessante. Foi preciso que a professora aprofundasse, né, o que o Chico já traz como a história de vida dele para a sala de aula, para entender que ele tem um talento. O Chico, ele não é acadêmico. Por isso, se a gente fizesse uma avaliação na sala de aula, o Chico não ia se destacar, se a gente só analisasse a parte acadêmica. Quando a gente trabalha com os instrumentos de observação, então vamos lá para a identificação. Existem várias formas de identificar. Então, mas assim, a prioridade é a identificação escolar. E eu vou falar para vocês quem está mais capacitado, ou quem deveria estar capacitado para essa identificação, para fazer essa identificação. Você. Você é professor da sala de aula, você é professor de educação especial, você é capacitado para realizar essa atividade, para realizar essa identificação. Por quê? Porque você está claro que agora não, né? Mas nós, professores, estamos o maior tempo, a gente consegue identificar as habilidades desse aluno em sala de aula, né? E identificar se apresenta um potencial acima da média. Os instrumentos, então, o professor de sala de aula, ele consegue fazer uma identificação qualitativa, que é através de lista de observações, né, de entrevista com os pais, entrevista com a própria criança, dependendo da idade, entrevista com os seus colegas. Então, tem várias, a gente consegue pegar várias informações para analisar e identificar essa criança. Existe também a identificação quantitativa, que então você leva para um neuropsicólogo, um neurologista, né?
E ele vai fazer toda a identificação, vai ver o desempenho, aí vai entrar a questão do VISC. Só que nem todo superdotado, nem toda pessoa que tem um VISC, tem um QI acima da média é superdotado, né? Então, existe também essa questão de não analisar apenas de uma forma quantitativa. Eu não estou falando que o VISC ele não identifica, não. Eu estou falando que o VISC não é unicamente... não é o único instrumento de identificação. Era o que o Gardner sempre falava, por isso que ele trouxe as inteligências múltiplas, porque é possível fazer uma identificação global dessa pessoa, né? Então, no VISC, o Chico Bento não ia ser identificado, não ia apresentar o talento do Chico no VISC, porque ele tem uma dificuldade em matemática, tem dificuldade em português, né? Mas a naturalista, sim. Então, qual que seria interessante? Fazer uma avaliação quanti-quali. Eu aqui no meu consultório, eu tenho um consultório psicopedagógico em São Carlos, e eu faço a identificação, né, dessas crianças com essas pessoas, né, que eu atendo tanto criança, adolescente, como adultos, né? E hoje eu estou atendendo uma adulta. Então, eu faço toda a avaliação, então eu tenho vários instrumentos como especialista, então eu sei quais são os instrumentos certos que eu devo usar, que são instrumentos que o professor em sala de aula, depois de uma formação, também consegue fazer, né? Sempre com a orientação de um especialista. E aí, eu consigo fazer um encaminhamento para o neuropsicólogo, e aí eu abro um parênteses, né? A dificuldade de especialista nessa área, a dificuldade que eu tenho de encontrar um neuropsicólogo que faça uma avaliação com altas habilidades, que não vai ver apenas a questão do desempenho, numa questão quantitativa, mas que vai analisar essa questão quantitativa para a questão das habilidades, das altas habilidades, né? Então, a gente consegue fazer esse encaminhamento, né? Hoje eu consigo ter uma parceria com uma neuropsicóloga que ela não é especialista, mas ela está aberta, então a gente sempre faz estudo de caso, então ela está se aperfeiçoando no assunto, né? E aí a gente consegue fechar. Outra coisa, superdotação não tem laudo, porque não é patologia. E isso, a dificuldade de colocar esse aluno no censo escolar. Agora, teve um avanço muito grande com algumas notas técnicas que isso facilitou. Mas a superdotação não é uma patologia. Então, eu não vou esperar o laudo chegar para fazer essa identificação. Ao fazer essa identificação, a gente vai para o atendimento. Altas habilidades é público-alvo da educação especial e também tem o direito do atendimento educacional especializado. Quando falamos em altas habilidades no atendimento da educação, no AEE, falamos de suplementação. Quando a gente trabalha com uma pessoa com deficiência, é a complementação. Então, vai complementar algo que na sala de aula apresenta uma dificuldade. A suplementação, que é com a pessoa com superdotação, é aprofundar aquele assunto. Então, por exemplo, vamos considerar que o Chico Bento é superdotado na área de linguística, na área de naturalista. Então, em sala de aula ou na sala de educação especial, vamos aprofundar, vamos fazer projetos para que o Chico ele possa cada vez mais desenvolver esse seu potencial na parte naturalista. Então, a gente pode montar fazer o mais simples, né, que todo mundo faz, uma horta e o Chico ser responsável. Então, o Chico dá uma palestra falando como que faz a plantação de determinada semente, como que cuida da terra. Então, assim, coisas que talvez os amiguinhos dele da cidade não conhecem. Então, olha que legal, quando a gente vai pegando as habilidades de cada criança e vai inserindo na sala de aula, isso vai ajudar que outras crianças também tenham novos conhecimentos, né? Então, como eu falei, existem dois tipos de superdotado, o acadêmico, né? O acadêmico, ele tem mais facilidade, como eu disse, na questão da identificação, né? Então, ele aprende com mais rapidez, ele gosta de ler, tem boa memória. Agrada os professores? Nem sempre. Na maioria das vezes, não agrada os professores,
porque às vezes o professor fica irritado, porque a criança fica o tempo todo, a gente fala que é a síndrome da mão levantada, né? Então fica o tempo todo querendo fazer perguntas, né? Teve um caso de uma mãe, eu fui dar uma palestra em Bauru, num congresso, e uma mãe no final da aula, no final da palestra, chegou em mim e falou assim, olha, eu tenho um filho que ele estuda numa das melhores escolas daqui dessa cidade, só que a escola sempre me procura porque ele atrapalha na sala de aula, né? E a gente já estamos avaliando, mas ele apresenta indicadores de altas habilidades, e por isso que eu vim na sua palestra. E aí, ele quer responder o tempo todo, e o professor fala, não, vamos deixar outra criança responder e tal. E chega um momento que alguns professores nem percebem quando ele levanta a mão. E aí ele relatou isso para a mãe, né? E a mãe falou assim, vamos combinar uma coisa. Quando você tiver alguma dúvida, você anota a sua dúvida, traz para casa e eu te ajudo a pesquisar e ver se a gente consegue achar a resposta para a sua dúvida. Só que aí, essa dificuldade dele, né? Porque ele precisa falar, ele precisa mostrar o seu conhecimento aprofundado sobre aquele tema, né? Então, passava um dia ele não conseguia, passava outro ele não conseguia, vinha recados para a mãe, porque ele não estava conseguindo, ele estava atrapalhando a sala, porque ele queria falar sobre aquele assunto a aula inteira, o professor queria mudar de assunto, ele queria continuar aquele assunto. Chegou um dia, ele chegou todo feliz da escola, chegou em casa e disse assim para a mãe, mãe, hoje eu vou te deixar muito feliz, porque hoje eu não perguntei nada na sala de aula. Para uma mãe dessa, gente, qual é a sensação de ensinar o seu filho a não perguntar nada? Está deixando que ele desenvolva suas habilidades. A mãe, ela se deu conta o quanto ela estava privando esse seu filho, né? Então, ela vinha para a palestra para fazer o que eu faço, né? E essa é a dúvida de muitos pais, né? Como que eu posso abordar isso, né? Então, isso não cabe só à mãe, cabe à escola. Então, ter uma formação não só com a família, mas também com a escola. Preparar esse aluno para que a escola tem que entender a realidade dele, mas ele também tem que respeitar a realidade dos outros alunos que não conseguem acompanhá-lo. O raciocínio dele é tão rápido que os outros alunos não conseguem acompanhar, né? Então, ter esse trabalho em conjunto é difícil, é muito difícil, mas é através de diálogo, de formação, de interação entre escola e família, entre especialista, escola e família, né, para tentar amenizar. Então, a gente fala que o superdotado na parte acadêmica é um consumidor de conhecimento. Temos também o produtivo criativo, né? E esse tem uma dificuldade muito maior de ser identificado em sala de aula, né? Porque tem uma criatividade original, ele não tem um QI superior, tem uma diversidade de interesse, ele gosta de fantasiar, ele usa humor, tem uma sensibilidade detalhada, tem um pensamento divergente e ele é produtor de conhecimento. Então, é na área da música, na área das artes, a sinestésica corporal, naturalista, interpessoal. São aquelas pessoas que, muitas vezes, na sala de aula, na escola, não conseguem ser identificada porque não existe, não é um ambiente estimulador para essas áreas. E aí existem muitos mitos. Vamos lá para alguns mitos. A criança superdotada não precisa de atendimento educacional especializado. É um mito. Ela precisa, porque ela precisa aprofundar, ela precisa organizar. O superdotado, ele quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e ele faz bem, mas precisa de alguém para estar gerenciando essas atividades e ajudando ele a direcionar melhor isso, né? A potencializar melhor as suas habilidades. Se é raro a questão da superdotação. É muito raro. Eu acho que aqui em Araraquara nem existe pessoas superdotadas. É um mito, né? Porque se a gente for... existe um estudo aí que, se a gente for analisar de uma forma na superdotação acadêmica, falamos aí de 3 a 5%. Se a gente for falar de nas partes das inteligências, outras áreas,
vamos colocar aí uns 25% da população. Ou seja, 25% da população lá da sua escola apresenta indicadores da sala de aula, apresenta indicadores de altas habilidades. 25% das 250, 300 pessoas que estão nessa palestra hoje pode apresentar indicadores de altas habilidades. Então, não é raro. Eles estão aí. Eles estão aí, só que esses mitos dificultam essa identificação. Outro mito fala assim, o superdotado é uma pessoa muito arrogante, o superdotado tem uma dificuldade social muito grande. Não, isso é um mito. Mas a questão da parte socioemocional do superdotado é que ele precisa estar com seus pares. Eu atendi uma criança de 5 anos, e essa faz parte do meu livro, uma criança de 5 anos, que ela não conversava, ela não gostava de conversar com seus amiguinhos de 5 anos na educação infantil. E aí, quando eu cheguei para começar a atender essa criança, né, eu falava, por que você não gosta? Você não fica, no recreio você fica sozinho. Ele falou assim, porque essas crianças só falam coisa de criança. Fica falando sobre Ben 10, eu quero falar sobre ecossistema, planeta solar, sobre a guerra, não sei do que, na época tinha Olimpíadas, sobre as Olimpíadas do país tal, que não... Para aquela criança, as conversas do Ben 10 não era agradável, mas para o resto das crianças de 5 anos era o momento, era o assunto do momento, mas não para aquela criança. E aí ela ficava excluída, ela não queria ter outras amigas, não queria ter amigos. Por quê? Não é que ela tem um desajuste social, só que ela não se encontra. Ela se sente que ela não pertence àquele grupo, né? Então, é muito complicado, por isso a importância de ter projetos, e aí eu vou mostrar para vocês os projetos que eu fazia, né, que eu desenvolvi, para ajudar a encontrar os seus pares. Então, gente, eu apresento para vocês a foto de uma criança superdotada. Gostaram? Essa é a criança superdotada quando não é identificada. A criança invisível. Muitas crianças passaram, muitas pessoas superdotadas que hoje são adultos, apenas passaram pela escola, mas nunca foram reconhecidas como superdotadas. A maioria das crianças com elevado potencial é invisível na escola, tratada ao nível médio da turma, sujeito a uma dieta de atividades e ocupações aquém da sua capacidade, de interesse, de necessidade, de educativa, sem a chance de desenvolver o seu potencial. Então, é desse jeito que a criança fica, né? Por quê? Porque o sistema educacional, muitas vezes, tenta nivelar, tenta igualar, tenta homogeneizar. E aí existe um tédio. Gente, que é tédio maior? A criança superdotada, ela aprende com muita rapidez. Então, uma criança lá do 3º ano que está aprendendo tabuada. Então, está lá, sei lá, na tabuada do 7. Não sei, nem sei. Sou da educação infantil, então nem sei qual que é o currículo do fundamental, mas vamos lá. A professora explicou na sala de aula como que faz a tabuada do 7. Ok, eu entendi a tabuada do 7. Aí, às vezes, a semana inteira a tarefa é o mesmo assunto. O tédio para essa criança é a repetição. Criança superdotada não gosta de repetição. Tem uma criança que eu atendi, que ela é superdotada na parte de matemática, e ela falava assim, só para você ter uma noção, ela estava na educação infantil com 6 anos, e aí ela já sabia potência, já sabia equação de 1º grau, né? E só que na sala de aula estava aprendendo o número de 1 a 10. Então, essa criança precisa do atendimento de educação especializado para aprofundar, mas também para que essa criança entenda que os seus amiguinhos ainda não sabem, né? Não sabem nem contas de adição ainda, né? Então, é importante que o aluno entenda que ele está acima da média, mas ele também, com essa potencialidade, ele pode ajudar os outros, mas também entender que tem uma pessoa que vai ajudar ele a desenvolver cada vez mais. E ele falava assim, eu acho um absurdo que a escola ensina até a tabuada do 10, porque eu já estou na tabuada do 32. Porque é uma diversão para ele fazer várias tabuadas. E
E a mãe levou ele, na verdade, para fazer atendimento comigo, nem era tanto para fazer avaliação. Mas ele falou assim, eu preciso que você ensine meu filho a brincar. Porque a brincadeira dele era fazer enigmas matemáticos. Então, o tempo todo ele ficava fazendo enigmas. Eu aprendi várias brincadeiras com ele, matemática, que isso me ajudou bastante depois a trabalhar, a montar oficinas, né? E aí, uma vez, eu trouxe um professor de matemática, né? Nossa, foi a felicidade desse menino, né? Porque ele tinha com quem conversar, ele tinha com quem trabalhar, com quem falar sobre o que ele gostava, né? Então, é bem interessante. Mas essa dificuldade da repetição, né? Então, é um tédio para essas crianças. E o cansaço, né? A criança, ela termina muito fácil. Então, o que acontece quando a criança... Se for uma criança tranquila, ok, ela terminou, vai esperar. Mas se for uma criança agitada, ela vai colocar o terror na sala de aula, né? Então, a importância do professor identificar e também dar algo diferenciado para ele, né? Assim, não, você terminou aqui... então eu vou pedir para você ajudar. Ok, às vezes é legal ajudar, mas superdotado nem sempre gosta de ajudar os outros, né? Porque não é porque ele é inteligente que ele sempre tem que estar ajudando o outro. De vez em quando é legal, quando tem um projeto, tem um significado, ok. O superdotado, ele só faz aquilo que tem significado para ele. Um outro exemplo, nessa época de pandemia, veio até o meu consultório um pai que ele precisava falar assim, olha, o meu filho está numa escola particular e ele não faz a tarefa. Só que antes das aulas da pandemia, ele só tirava notas boas, tirava notas altas, eu nunca tive problema com o fulano. Só que agora ele resolveu, ele não faz, ele não quer fazer nada. Só que mesmo não fazendo nada, no começo ele até começava a tirar nota boa. Agora ele só tira nota assim, 1, 2, no máximo que ele tirou, até agora foi 3 depois dessa pandemia. Aí eu falei assim, ok, né, vou ver se tem alguma dificuldade. Claro, né, que nós como psicopedagogo nessa fase da pandemia, a gente tem que analisar muito bem o que vai ser identificado, né, porque é um tempo muito atípico, né. Mas aí eu trouxe ele começou a fazer avaliação e eu comecei a perceber que essa criança era muito inteligente. Falei, não, peraí, deixa eu mudar um pouco minha avaliação aqui, né? Tô observando uma dificuldade de aprendizagem, mas não tem. Estou avaliando uma dificuldade, mas não apresenta. Apresenta um potencial. Opa, vamos mudar, vamos começar a dar algumas atividades para ele. A facilidade que ele tem em fazer tudo. Comigo, aqui no consultório, ele fazia as atividades em minutos. Só que em casa, não queria, não estou afim, né? E aí eu falei, pai, olha, ele apresenta indicadores de altas habilidades, eu não consigo fechar uma avaliação. Por quê? Porque ele está desmotivado. Então, eu não encontrei o envolvimento com a tarefa ainda, né? Mas eu falei assim, mas vamos aí deixar, né, essa avaliação, e aí assim que melhorar toda a situação, a gente volta, mas nesse meio tempo, vamos trabalhar aí com uma rotina escolar, né, e também trabalhar com esse potencial que ele tem. A facilidade que ele tem em inglês. Eu falei assim, você gosta de inglês? Eu gosto, tenho meus amigos gringos na internet que eu converso muito com eles, né, então todos os amigos dele são amigos mais velhos, né? Então, essa facilidade também que ele tem de falar sobre filosofia, né? Então, é bem interessante. Mas existe um cansaço quando essa criança termina muito rápido e não tem o que fazer. E aí, tudo isso tem o quê? Um desperdício de talento. Quando, por exemplo, eu fiz minha pedagogia lá em 2004, há muito tempo. Me ensinaram que para ser uma boa professora, eu tinha que colocar a criança na média. Então, assim, aquela criança que está abaixo da média, se eu colocar ela na média, nossa, teu trabalho vai ser reconhecido. Só que não me ensinaram o que fazer com a criança que está acima da média. Então, eu já só aprendi uma coisa, então eu colocava todo mundo na média. E isso é um desperdício de talento. Então, a importância de identificar a potencialidade de cada um. Então, se está acima da média, vamos estimular para continuar acima da média. Então, saber como trabalhar isso em sala de aula. Não é fácil. Eu sou professora, eu sei muito bem, não é fácil. Mas também não é difícil. Não é impossível. E aí, como reconhecer, né? Eu trago um caso, então, desse que eu comentei com vocês, que é um aluno que na época tinha 5 anos, e ele apresentou indicadores de precocidade. O que é precocidade? A precocidade é a criança que está em educação infantil, na primeira infância, que apresenta capacidades acima da média de acordo com a sua idade. Então, ele tem 5 anos, mas ele apresenta capacidade acima da média
além de uma criança de 5 anos. Então, com 5 anos, ele já lia, já escrevia, então ele pegava a tarefa da irmã do 2º ano para fazer, porque a tarefa dele não tinha graça. Fazer numerais, escrever numerais de 1 a 10 não tinha graça para ele. O legal era fazer as continhas da irmã do 2º ano. E aí, junto com a escola, a gente tentou ver o que a gente podia fazer, né? Então, esse é um caso aqui da cidade de São Carlos, né? Então, a gente fez todo um processo para tentar identificar melhor o que fazer. Nesse caso, a gente entendeu que ele tinha maturidade, então ele passou por um processo da avaliação psicológica, fez uma reunião com os pais, né? Ele também participou dessa reunião, porque é importante saber a opinião dessa criança, e aí a gente entendeu que ele ia fazer, ele estava na fase 5, ele tinha mais 1 ano, ele ficaria mais 1 ano em educação infantil. Então a gente entendeu que a importância que ele tinha maturidade suficiente para ir para um 1º ano. Então a gente aconteceu uma aceleração, que não prejudicou em nada. Cada caso é um caso, gente. Quando eu falo de aceleração, a gente tem que avaliar todo um contexto. O contexto da emocional dessa criança, o contexto familiar, o contexto escolar. Não adianta nada eu preparar essa criança, preparar esses pais, inserir essa criança, acelerar essa criança numa escola, essa escola não está preparada para essa aceleração. Porque mesmo acelerando, essa criança precisa ter o atendimento, né? Então, a importância disso. E aí, os atendimentos é tanto a aceleração como o enriquecimento. No enriquecimento, a gente poderia deixar essa criança na mesma sala, mas enriquecer esse potencial que ele apresentava. Então, a gente entende, né, que cada pessoa é única, as pessoas com potencial elevado também possuem características diferenciadas. Em relação às suas áreas de interesse, então, muitos motivos para utilizar diferentes instrumentos para identificar essas características. Como eu falei, quais são os instrumentos? Avaliação com os pais, avaliação com os professores, com os colegas da sala, avaliação com ele próprio, avaliação através das inteligências múltiplas. Então, são várias listas de observações que a gente consegue ter um mapeamento melhor das características. E aí, vamos falar um pouco, então, sobre o teste de QI e criatividade. Lembra quando eu falei para vocês essa questão da dificuldade do censo escolar, né? Mas agora existe uma nota técnica que fala aqui, né? Para realizar o AE, cabe ao professor que atua nessa área elaborar um plano de atendimento educacional especializado, o plano do AE, entendendo que não se pode considerar imprescindível a apresentação do laudo médico por parte do aluno com deficiência, transtorno ou altas habilidades, uma vez que o AEE caracteriza por um atendimento pedagógico e não clínico, né? Então, a importância de entender que essa criança apresentou indicadores, a professora na sala de aula já percebeu que essa criança apresenta, ela está no 2º ano, mas ela já está entendendo o conteúdo do 3º. Vamos ter um olhar diferenciado aí, né? Então, a gente pode acontecer a aceleração, né, em conjunto, né, fazer uma banca entre os professores, né, da importância de acelerar ou não, conversar com os pais, se possível, e um especialista, né, para ver esse processo da aceleração ou, se não, do enriquecimento. Mas isso tem que acontecer não depois de um laudo, porque não existe esse laudo, existe mais um parecer, e esse atendimento já tem que estar acontecendo. Eu identifiquei, ok, ele apresentou as características, então eu já posso colocar ele no censo. Então, o professor do AE poderá articular-se com profissionais na área da saúde, né, onde esse laudo médico, né, ele não é obrigatório, ele pode ser complementar. Isso não estou falando só para educação, para altas habilidades, mas o público-alvo da educação especial, tá? Entendendo que é importante que o direito da pessoa com altas habilidades e a deficiência, o transtorno, né, o público-alvo da educação especial, a educação não poderá ser cernado apenas pela exigência de um laudo médico. Claro, temos uma realidade de educação especial aí, absurda, que é importante ter esse laudo para ter um rastreamento, para ter um direcionamento de como eu vou avaliar. Gente, não sou contra o laudo. Eu estou falando a questão do laudo em relação às altas habilidades. Por quê? Porque foi uma briga de anos de inserir aquele aluno da educação especial, da que eu mostrei para vocês, para inserir ele no atendimento de educação especializado e explicar, só depois dessa nota técnica, que foi possível
possível, porque a gente entendeu que ele não precisava do laudo. Então, ele ficou algum tempo esperando um resultado, um laudo, para ele ser atendido. Então, o aluno com outras habilidades, ele não tem um laudo, tem um parecer, tem um diagnóstico que vai nortear quais são as áreas de interesse dele, para assim a gente fazer o atendimento, seja aceleração, ou seja um enriquecimento. Qual a importância dessa identificação, então? Situar o aluno no ambiente educativo adequado, desenvolver práticas pedagógicas que estimulem a sua potencialidade, evitar problemas futuros, como desajustamento social, frustração e, principalmente, desprezo do seu próprio potencial. Tem crianças que falam assim, eu não quero ser superdotado, eu não gosto de ser superdotado, porque eu sou diferente, eu não quero ser diferente. Tem casos de alunos, de adolescentes que chegam na adolescência, que eles preferem tirar notas baixas para serem incluídos no grupo, porque senão existe um bullying também, né? Do nerd, né? Do sabichão. Eu não vou fazer trabalho não, porque ele sabe demais, né? Então, eu preciso ser incluído. Então, para ser incluído, eu tenho que ser igual a eles, né? Vamos dizer, a cabeça de um adolescente. Então, esse desajuste mesmo, né? De não identificar, do autoconhecimento do seu potencial. Proporcionar aos pais e professores uma melhor compreensão e como ajudar esses alunos. Então, como eu falei para vocês, como que é, então, como é feito esse procedimento de identificação? Então, é a lista geral, um exemplo, como que é essa lista? Então, eu, especialista, vou até a escola do aluno, com indicadores, falo assim, professor, aqui tem uma lista, então são mais de 35 características. Então, para cada característica, professor, eu quero que você escreva o nome da criança da sala de aula que mais se identifica, que mais se destaca nessa característica. Por exemplo, apresenta facilidade em matemática, tem liderança, então vai colocar lá. Sei lá, o Antônio e o João. E aí, eu vou identificar depois, eu vou fazer análise desse material. Eu vou identificar se eu estou avaliando o João, eu vou ver se o João teve mais de 50% de vezes que ele apareceu nessa lista de observação. Porque eu estou comparando ele com os pares da sala de aula. Então, a professora fez um mapeamento na sala de aula e viu que ele apresentou um potencial em comparação com seus pares. Fiz essa identificação, ele se destacou. Então, eu peguei as crianças que mais se destacaram nessa primeira lista. Vou para o segundo momento, que é a entrevista com os pais. Tem uma lista de precocidade que está no meu livro, que eu desenvolvi. Tem uma lista que é respondida pelo professor, pelo aluno, pelos responsáveis. Depois, existe também uma possibilidade de você fazer as atividades de observação de acordo com as inteligências múltiplas. Né? Então, para eu conseguir identificar qual é a inteligência, qual é a área de interesse. Hoje eu estou com um caso de uma adulta que ela tem, aí vamos falar da dupla condição, né? Ela tem o TDAH e tem altas habilidades. Hoje ela tem 20 anos, está na universidade, fazendo linguística, e ela, eu falei assim, onde você acha que tem um potencial maior? Eu não sei. Mas veio ela passou por algumas experiências, ela estava em outra faculdade, não teve muita experiência. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade muito grande de se adaptar a um sistema muito arcaico, muito tradicional, né? Então, ela viu que naquela faculdade que ela escolheu a primeira vez, ela não se deu bem, aí ela voltou para a cidade, mudou de curso para tentar adaptar. E ela falou assim, eu não sei quais são as minhas habilidades. Então, eu estou trabalhando com ela. Então, cada sessão eu trabalho uma inteligência. Eu já descobri que ela tem a inteligência na parte artística, que ela faz um desenho maravilhoso. Na parte musical, eu trabalhei uma atividade com ela, que ela tem uma facilidade na memória auditiva e na questão sonora, né? A questão do som, assim, identificar o som agudo, né? Então, foi bem interessante. Então, aos poucos, a gente vai identificando quais são as áreas. E depois, conversando com a mãe falava assim, não, realmente, quando criança, ela apresentava todas essas... Mas com a adolescência, depois veio toda essa questão questão de dificuldade emocional também, né? Apagou.
E a gente precisa perceber. Claro, o TDAH aí acaba atrapalhando porque é a questão do foco, né? Mas mesmo assim ela consegue trabalhar. Então, essa dupla condição, né? Que é a criança apresenta altas habilidades e uma outra, ou um distúrbio, uma dificuldade, ou uma deficiência, né? Existe. Só que muitas vezes o que acontece? Eu tenho o caso de um menino que ele, dos 8 aos 12 anos, ele tomou remédio para o TDAH e, na verdade, ele é superdotado. Então, o que acontece muito são diagnósticos errados. Por não ter conhecimento, pelos profissionais não terem conhecimento sobre a existência das altas habilidades, é muito mais fácil identificar uma deficiência, um transtorno. Então, existe a dupla, sim, a gente tem vários artigos falando sobre isso, várias pessoas defendendo sobre isso. Então, tem o superdotado e surdo, superdotado e cego, superdotado e com síndrome de Down, superdotado, tem com Asperger, autista superdotado, TDAH, dislexia. Eu trabalhei com uma pessoa que era superdotada e tem dislexia. Né? Então, é possível. Mas identificar também que muitas vezes, quando tem essa dupla, a sociedade vê só a deficiência, ou vê só o transtorno, mas não reconhece a potencialidade. Ok, fiz tudo essa avaliação, essa observação com as inteligências múltiplas. Já posso inserir esse aluno no censo escolar. Eu monto um parecer pedagógico ou psicopedagógico, o professor de educação especial consegue montar um parecer e aí já posso matricular ele no censo escolar. Esse aqui é uma atividade que, às vezes, é uma das primeiras atividades que eu trabalho, né? Para o primeiro momento, ver o mapeamento, fazer o mapeamento dos interesses da criança. Então, chegou o primeiro momento aqui comigo no consultório e tal, e aí eu falo assim, você conhece aquele livro, né, Diário de um Banana? Conheço. Então, lembra o Greg? Então, aqui é o cérebro do Greg, né? E eu quero saber o que tem dentro do seu cérebro. E eu falei assim, então você vai desenhar e vai dividir o teu cérebro em partes, né? E você vai me falando, ok, sei lá, eu gosto de música, então você coloca uma parte maior em música. Eu gosto de andar de bicicleta. Você vai colocando o que você gosta. E aí depois fala assim, ok, agora eu quero que você numere qual que é o primeiro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro. Ou senão você coloca uma numeração. Daqui eu daria 10, daqui eu daria 50. Fique à vontade, né? Então, dependendo da idade, a gente consegue fazer de uma forma mais direcionada. Não, vamos fazer uma porcentagem aí de 0 a 10, né? Mas quando é criança, deixa assim, não, pode fazer o que você achar melhor. E aí, olha que legal, eu fiz com uma criança, com uma menina, onde lá nos anéis, o anel da criatividade dela é bem maior. Então, ela colocou, olhando aqui, aí a gente pensava, vamos fazer um gráfico agora? Eu ensino a criança a fazer o gráfico no computador e tal. Olha aqui, na música. Então, assim, são bem aleatório, tá? O que ela colocou aqui, os números, né? Essa porcentagem. Mas, olha, ela gosta muito de música, então você consegue ver o destaque. Olha a parte interpessoal aqui, né? Essa questão do autoconhecimento, mas também essa questão de estar com as amigas, da parte social, né? O estudar, então, entrou um pouco acadêmico, mas o musical. Aqui, se a gente for analisar, ela é muito mais produtivo, criativo, do que acadêmica. Ela tem muita facilidade na parte acadêmica. Tanto que é na parte linguística, que ela falou que ela vai ser repórter. Hoje ela tem ela é youtuber, ela tem um canal, né? Então ela é toda extrovertida. Jardim, então eu já percebi aqui que ela gosta um pouco das inteligências naturalistas, né? Então, trabalhar isso também. Olha que legal, no primeiro momento eu já tenho um mapeamento. O que eu vou trabalhar nas próximas sessões? Ou nos próximos atendimentos da educação especial, né? No AE. E aí, gente, no meu livro, eu montei uma lista de observação para cada inteligência. Então, exemplo, da inteligência linguística. Então, tem habilidades. Então, assim, narrativa inventada, linguagem descritiva, uso poético da linguagem. Para eu observar se essa criança apresenta essas habilidades, eu vou fazer alguns tipos de atividades. Contação de história com diversos objetos. Um exemplo daqui é esse daqui, ó. Eu conto. É bem legal, que ele tem vários... Então, ele tem qualidades, personagens, objetos, lugares. E aí a criança ela tem que inventar uma história, né?
Então, eu vou ver o vocabulário, observar o vocabulário dela, né? Eu posso pegar a caixa mágica, ir tirando da caixa alguns objetos, a criança vai ter que ir falando, contando a história a partir dos objetos, né? Organizar, fazer uma sequência de história, né? Isso aqui, gente, foi uma criança, eu trabalhei com... Ele já tinha 6 anos, 6 para 7 anos, tá? E aí, na época, ele gostava muito de Minecraft. Então, aí eu usei também as histórias, peguei o personagem do Minecraft para ele também inventar histórias. O que está em vermelho é o que ele apresentou maior habilidade, tá? Então, exemplo, eu fazia mais uns critérios. 0 é quando a criança se recusa a fazer. 1, fez, mas com dificuldade. 2, fez com facilidade. 3, fez acima da média. O que ele fez acima da média? Ele... Além do... eu dei uma instrução para ele e ele me trouxe algo muito a mais do que eu pedi. Então, ele aprofundou naquilo que eu pedi. Né? Então, a gente consegue ver. E com isso, o que está em vermelho é o que ele apresentou o maior potencial. Então, aqui a gente consegue ver, né? Então, sempre é a área, o domínio, né? Que o Gard também coloca como domínio as inteligências, o domínio, as habilidades e as atividades, tá? No meu livro, você consegue identificar, né, quando ele chama de domínio, quando ele chama de inteligência. E aí, com isso, eu consigo identificar o quê? Quais são as habilidades que ele apresenta maior destaque? Quais são as habilidades que ele apresenta menor destaque? A criatividade, lembra lá dos 3 anéis? Então, a criatividade está aqui. Como ele resolveu essa atividade? Com qual tipo de criatividade? Com fluência, com elaboração, com originalidade. Qual o estilo de trabalho? O Gardner, ele chama de estilo de trabalho que o Renzulli chama de envolvimento com a tarefa, né? Então, foi com confiança, com concentração, uso de estratégia, facilidade de compreensão, foi observador. Então, aqui eu consigo identificar quais são as áreas, então eu consigo estimular. Então, eu tenho esse mapeamento. Eu sou professora de educação especial. Então, eu consigo identificar quais são as áreas que eu vou trabalhar para a questão do enriquecimento e quais são as áreas que eu vou trabalhar para desenvolver melhor, que tem maior dificuldade. Né? Então, eu consigo fazer um mapeamento. A Helena, ela tem, tanto na parte musical, na parte social, ela gosta um pouco de linguagem e matemática. Mas a criatividade, a Helena foi que se destacou mais. Né? Então, é possível fazer toda essa triagem de indicadores através dessas listas de observações. Um pouco, então, agora falamos sobre a identificação, sobre a questão do atendimento, né? Então, como eu falei para vocês, existem 2 tipos, né? A aceleração e o enriquecimento. Como que eu faço o parecer, né? Eu coloquei lá, então é importante o professor de educação especial ou o professor de sala de aula montar um parecer. Então, esse é o modelo de um parecer. O que ele vai? Então, passo a passo, né? Então, os dados da criança, o histórico... Quais os instrumentos que eu utilizei? Então, eu vou colocar lá, usei o instrumento de Marques 2018, exemplo meu. Usei o instrumento para identificar com os pais, com o aluno. Usei o instrumento precoce. Você vai colocar o nome dos instrumentos. Por quê? Porque eu vou conseguir identificar se você usou os instrumentos voltados à teoria da dotação e talento ou se você usou instrumentos voltados à teoria das altas habilidades de superdotação. Todos os instrumentos que eu uso é das altas habilidades de superdotação e não de dotação e talento, tá? Mas isso também é muito relativo para cada pesquisador, para cada pessoa que se identifique com essa teoria, tá? Então, é colocar como o estudante se vê. Então, tem umas atividades que o aluno vai descrever, né? O autoconhecimento. Como que o responsável relata, o que os pais, o que a família relata, né? O que o professor da sala de aula relata e o que o professor de educação especial relata também. Vou juntar tudo isso junto com os instrumentos e fazer o meu relatório. Se eu precisar entender que eu preciso de um encaminhamento, vou fazer os encaminhamentos, né? E aí você vai colocar aqui quais são as bases teóricas que você utilizou. Negligência aos direitos. Ok, eu fiz a minha identificação. Só que aí, identificar por identificar não adianta. Eu preciso ter o atendimento. Quando não acontece o atendimento, há então uma negligência dos direitos. Então, nego o direito quando a criança não é identificada na escola, nego o direito quando exige um laudo, nega-se o direito à superdotação quando eles são invisíveis na sala de aula e na sociedade, e nega o direito quando ele é confundido com um transtorno, com
uma dificuldade de aprendizagem, não como uma superdotação. Então, gente, falamos um pouco aqui como que é todo esse processo da identificação escolar. Mas também, ok, essa criança não foi identificada quando criança, não como adolescente, e agora você, professor, talvez, já é um adulto que se identificou quando criança, e fala, meu Deus, será que eu sou superdotado, né? Então, eu vou apresentar para vocês agora como adultos. Então, até agora eu falei vocês como professores, né? Agora eu vou falar com vocês como pessoas. Como, talvez, possível indicadores de altas habilidades, né? Ou, talvez, que conheça alguém já adulto com indicadores de altas habilidades. Como identificar? Então, eu trago uma postagem da Patrícia, que no Instagram dela, eu gosto muito das postagens dela, eu falo para ela, eu sempre uso as suas postagens nas minhas palestras, né? Porque é uma pesquisadora que eu sigo, uma pesquisadora que eu leio muito o que ela escreve, porque ela traz coisas internacionais, porque existe uma carência muito grande de pesquisas aqui no Brasil, né? São poucos doutores voltados às altas habilidades, então a importância de a gente sempre estar pesquisando coisas também em outros países, né? Então ela traz assim, 20 traços de uma pessoa pode apresentar altas habilidades. Então, aprendizagem rápida. Então, vocês aí vão colocando, né? Vão se identificando, coloca um xizinho aí, ou vai colocando os números no qual as características que vocês se identificam, né? Vamos fazer um teste rápido aqui, né? Não é teste do Covid, mas é um teste rápido também, né? Aprendizagem rápida, preferência por discussões profundas, elevada memória de longo prazo, elevada capacidade de resolver situações, problemas, capacidade de relacionar de ideias de modo incomum. Aquela pessoa fala assim, nossa, eu nunca imaginava chegar numa situação, no resultado por esse caminho, né? Muito interesse, curiosidade insaciável, pensamento fora da caixa, visão do mundo diferenciado da maioria, forte convicção ética, senso de humor inusual, questionamento de padrões e autoridade, sentimento de assincronia social. Não é só a criança que tem assincronia social, ou seja, um desajuste, né? Eu acho que eu não sou desse mundo, né? Ser muito diferente dos outros. Superdotado, o adulto também apresenta isso. Elevado padrão de exigência consigo mesmo, que aí tem o perfeccionismo. Eu estou atendendo agora, tanto que daqui 20 minutos, daqui 30 minutos ela vai chegar, minha paciente. Eu estou atendendo essa adulta e ela tem um perfeccionismo muito grande. Para vocês terem uma noção, ela precisa estar sempre do lado de uma borracha quando vai fazer uma tarefa, uma atividade que eu proponho para ela, né? E esses dias eu tirei a borracha de propósito, né? Então ela ficou assim, muito inquieta, né? Ela falou assim, não, mas cadê a borracha? E se eu errar? Eu falei, tudo bem se você errar, né? Então, ensinar para ela que, se um dia eu tirei uma nota baixa, tudo bem, você consegue recuperar, né? Para amenizar, tanto que ela vai na psicóloga para trabalhar essa questão também do perfeccionismo, porque eu tenho que mostrar para a sociedade que eu tenho que fazer tudo muito certo, e nem sempre é assim. Por quê? Muitas vezes vem de uma exigência muito grande da família, a expectativa muito grande da família acaba desenvolvendo um perfeccionismo nessa criança e também depois na fase adulta, tá? O investimento de alto nível de energia no que gosta é muito legal. O mês passado veio uma mulher com já seus 35 anos, já tem pós-doc, já tem 2 filhos, casada, tem sua empresa na parte de educação, super bem resolvida. Mas ela falou assim, eu preciso entender se eu sou superdotada. E ela me conheceu numa palestra também. Eu falei, eu acho que eu tenho essas características, nunca percebi. E ela ficava muito incomodada, um exemplo, ela assistia um filme, depois ela ficava a semana inteira ruminando o assunto desse filme. E aí ela queria aprofundar, ela queria saber mais sobre esse filme. Ela falava assim, gente, estou gastando um tempo perdido para saber de um filme que eu assisti semana passada. Meu marido nem lembra mais da cena do filme e eu estou aqui querendo saber mais sobre o filme, aprofundar num assunto que o filme nem tratou por cima e eu quero me aprofundar. Quando a gente fez a avaliação e deu que ela tem altas habilidades, ela falou assim, isso trouxe um autoconhecimento, agora eu não fico me culpando, eu sei que faz parte da minha personalidade gastar energia nas coisas que eu gosto, né? Então é normal isso. Elevado nível de sensibilidade e percepção,
têm um espírito de justiça muito grande. Imaginação vívida e rica, intensidade e a profundidade dos sentimentos, gosto pela solicitude e contemplação, e forte busca pelo sentido das coisas e da vida. E aí, em quantas características você se identificou? Se for quase 20, depois eu passar o meu contato e você me procura, tá bom? Mas é importante, gente, falar sobre isso na fase adulta. É importante falar sobre isso, que essas crianças, elas se tornem pessoas adultas e idosos. Tem um projeto no Rio de Janeiro, em Curitiba, de idosos superdotados que falam, e agora? Vou me aposentar, o que eu faço? Então, como trabalhar essa questão, tipo assim, estou na aposentado, mas eu posso continuar produzindo coisas, né? Eu tenho professores que com 80 anos ainda estão na ativa, né? Então, é importante pensar nessa pessoa com outras habilidades, não só na escola, mas está aí do seu lado, está aí na sua empresa, está aí na sua família, né? São pessoas adultas que também sofreram as mesmas coisas que as crianças estão sofrendo hoje. Mais ainda, porque não se falava sobre isso antigamente. Ainda bem que agora tem informações como essa, que a gente consegue ter informação de uma forma muito resumida, mas alguma informação sobre quem é essa pessoa. E aí, bem rápido, vou falar um pouco da teoria, né? Então, na UFSCar, da prática. Na UFSCar temos algumas ações, temos o Grupo, que é um grupo de pesquisa que desenvolve vários artigos, vários livros, e está sobre a orientação da professora Rangini. Então, você, professor, você que tem interesse em se aprofundar, quer fazer teu mestrado, teu doutorado na parte das altas habilidades, procure a professora Rose Rangini. Tem esse grupo, tem uma página no Face, tem uma página no Instagram. Procure ela, porque precisamos de pesquisadores nessa área. Tem uma carência muito grande. Temos também, antes da pandemia, né, a gente tinha um grupo de empoderamento da família, da pessoa com altas habilidades, onde a gente reunia, porque da mesma forma que as crianças precisam dos seus pares, os pais também precisam dos seus pares, precisam ter contato com outros pais que sofrem as mesmas dificuldades de inserir o seu filho no meio social, no meio escolar. E aí, eu desenvolvia várias oficinas. Antes, quando eu estava no doutorado, eu desenvolvia lá na universidade, e depois eu trouxe para o meu consultório, né? Então, o que eu fazia? Então, era de terça e quinta, de manhã e à tarde, tinha um grupo de crianças que a escola mandava, porque não estava identificado, mas apresentava indicadores, e aí a gente fazia oficinas. Então, eu fui em cada departamento da UFSCar, falei, olha, você pode emprestar um estagiário da área dele que tem mais facilidade para dar uma oficina para criança. Então, eu fui buscando parcerias e deu muito certo, durou 2 anos esse projeto. Então, aqui é de RPG, é um pai de uma das crianças que também é superdotado. Superdotado é 50% genético, então, muitas vezes, alguém da família apresenta também os mesmos características que a criança, né? A oficina de astronomia, a gente foi no observatório, veio uma estagiária e deu uma palestra muito interessante, foi bem legal, eles adoraram. Oficina de artes. Aqui, lembra que eu falei da Helena, uma das meninas que apresentou uma criatividade muito maior em relação aos outros que eu avaliei? Então, ela é a menina que está aqui falando que ela é uma árvore, então tem toda uma questão artística dela, né? Oficina de imagem e som, lá na UFSCar tem, né, o curso de imagem e som. A gente pegou um professor, né, muito legal ele, e a gente fez um filme de massinha, né, foi muito legal. E ele não só fez assim, vamos fazer um filme, ele fez toda a produção, desde como que é uma câmera, então tinha a pessoa que ficava atrás das câmeras, tinha a pessoa, exemplo, que tinha facilidade na inteligência linguística, então ela fazia o roteiro, o que tinha facilidade em questão corporal sinestésica, montava o que tinha que falar, gesticular. Então, assim, cada criança com a sua habilidade conseguia contribuir de alguma forma para o projeto. Oficina de jogos. E aí, já finalizando, né? Alguns aspectos da superdotação representam um desafio real para os profissionais. Mas devemos ter em mente que superdotados são indivíduos normais, embora não sejam comuns. Não são superiores, apenas diferentes. Essas diferenças precisam ser reconhecidas, valorizadas e respeitadas pelo âmbito pedagógico.
Se você quer se aprofundar mais nessa área das altas habilidades, eu vou disponibilizar o meu e-book para você, meu livro. Você vai só entrar no meu Instagram, e aí você vai lá no LinkedIn, e aí vocês vão ter acesso aqui, tanto com palestra falando sobre as inteligências múltiplas, palestra falando sobre os conceitos das altas habilidades, e lá embaixo tem lá o meu livro, Altas Habilidades de Superdotação, a intervenção educacional na precocidade a partir da teoria das inteligências múltiplas. Você clica, baixa e boa leitura. Muito obrigada. E aqui é o meu contato, caso vocês tenham interesse. Muito obrigada. Daniele, muito obrigada. Você teria um tempinho, eu sei que você tem um atendimento às 5, dura que eu estou vendo aqui, tem mais acho que de 30 perguntas, eu não sei se a gente combina com o pessoal de mandar no seu e-mail, Sim. Porque assim, eu não vou conseguir, eu estou contando aqui, está passando de 30 perguntas e... Que bom! Eu ia até ler, mas eu acho que é para você falar até com calma e depois assim, né, explicar, porque às vezes você vai tentar abordar rapidamente, né? Eu estou vendo aqui, faltam 12 minutos para 5 e você tem um atendimento às 5, né? Então, eu poderia combinar com o pessoal que eu mandasse no seu e-mail, a gente põe aqui, se você consegue ter acesso ao chat aí, para poder digitar seu e-mail, seu zap, enfim, o que o pessoal puder entrar em contato para... Eu vou colocar de novo o meu cartão. Peraí, deixa eu colocar de novo aqui, Isso. Que aí fica mais fácil. Vocês estão vendo? Isso, aí o pessoal, tem muita gente pedindo o slide, que eu falei que a gente grava esse evento e vai ficar disponível num link que a gente mandou hoje já para as escolas, então todas as equipes gestoras já têm o link de acesso, então dá para tanto parar o vídeo e ir escrevendo os slides que precisar, quanto depois, se precisar, a gente manda no e-mail, mas acho que gravando a palestra não tem necessidade. Muita gente amando, dizendo que foi ótima a palestra, um assunto muito interessante, muito boa escolha. Enfim, tem muitos elogios e muitos questionamentos. Então, assim, para não ser injusta com ninguém, e você já tem o tempo aí, né? Infelizmente, não vai dar para responder. Eu vou pedir para o pessoal... Você quer que eu respondo pelo menos um? Posso? Eu vou pegar a primeira, então, que chegou aqui para mim logo no início, né? Está perguntando se toda criança com alta habilidade tem espectro autista. Eu acho que, não. Né, pelo que você falou, já deu para ver. Não, né? Quais avaliações são usadas para detectar altas habilidades? Também acho que você já abordou aí, até mostrou, né? Uhum. Existe uma idade mínima para diagnóstico de altas habilidades e superdotação? Eu tenho alguns casos dependendo da habilidade, com 2, 3 anos, eu já consigo, dependendo do caso, né? 3, 4 anos, na educação infantil, eu já consigo identificar. Tá. A precocidade. Tá, desculpa. Altas habilidades e superdotação são naturais ou são construídas no meio social? Eu acho que ficou bem claro, né, né, que é a questão da dotação e talento, a pessoa nasce com, mas se desenvolve, né, precisa do meio para se desenvolver melhor. Tá, a pessoa, você me para, tá? Eu vou falando, a hora que você falou, olha, Patrícia, eu preciso sair, eu vou passando aqui. A pessoa superdotada em uma área pode ter dificuldades de aprendizagem em outras? Pode ter dificuldade, sim, porque necessariamente ela não é boa em tudo. Então, ela pode ter uma potencialidade na parte de música ou na parte de esporte e ter uma dificuldade na parte da alfabetização, um exemplo. Entendi. A outra, convivo com uma pessoa com altas habilidades em algumas áreas, mas também percebo a dificuldade com a socialização. Isso ocorre com muita frequência? Como podemos auxiliar nessa questão? Acho que você abordou também já, né? Um pouquinho sobre isso. Outra pergunta. Se as crianças, desde o nascimento, tivessem as melhores experiências possíveis, desenvolveriam altas habilidades e superdotação? Acho que também. Não, as habilidades não é desenvolvida, a pessoa já nasce com outras habilidades. Tá. Que máximo, uma está falando aqui, todo mundo tem as suas potencialidades. Uma outra pediu o título do gibi que você leu aí, da historinha do Chico. Talento para quê? Talento para quê? Tá. Aí outras falando que se emocionaram, né, que todos temos um talento, e por isso que ela ficou feliz de ser professora de educação especial. A Jéssica está mencionando que numa turma que ela lecionou em 2018, percebeu que um dos piores alunos, entre aspas, ela pôs, era o melhor como inventor com trabalhos manuais.
Angélica está falando que chorou com a história do Chico, que infelizmente muitas crianças passam por isso e não têm um final feliz. Verdade. Outra falou que o Chico era habilidoso de acordo com o meio que ele estava inserido, lidar com horta e plantação. A Joana fala, o grande problema é que há uma maior valorização de algumas habilidades em detrimento de outras, como é o caso do Chico. As habilidades mais valorizadas envolvem leitura, escrita e cálculos, o que percebemos muitas vezes até na influência dos pais nas escolhas futuras das profissões dos filhos, principalmente pela valorização financeira. Sim, exatamente, foi o que eu falei, né? O superdotado acadêmico é muito mais tem muito mais facilidade de se identificar do que o produtivo criativo. Isso. Aí tenho percebido uma certa resistência, tanto nos profissionais da educação infantil, na questão de encaminhamento, quanto em algumas famílias quando é feito esse encaminhamento. Poderia dar a sua opinião? Por que se espera tanto para isso ocorrer? Uma é a falta de informação. Outra é a falta de especialistas na área. Então, você não tem informação. Às vezes, leva o pediatra fala assim, não, tá na fase, né? Então, é importante procurar especialista para tanto conversar com esses pais, para entender essa importância da identificação já, quanto mais precoce a identificação, melhor, né? E também fazer toda essa trabalhar também com a escola, porque a escola, entendendo essa importância, consegue convencer a família da importância da identificação, né? Sim. Outra falando, crianças precoces também devem ter atendimento pela educação especial ou devem ser apenas algumas adaptações às suas especificidades? Não, na precocidade, mesmo que depois que a precocidade é uma habilidade, a criança ela tem uma capacidade acima da média em relação a seus pares na educação infantil. Só que na precocidade, pode chegar, que ela chega na educação, no fundamental, ela se iguale. Então, foi apenas uma precocidade, ela não desenvolveu umas altas habilidades. Isso pode acontecer, né? Mas se identificou na precocidade, já pode ter o atendimento. Aí outra, quando a escola não me auxilia com o processo, pois meu filho aprende muito fácil e sei que é errado deixá-lo de lado, e isso acontece. E ele fica sempre reclamando, enfim, uma queixa. Mas uma outra perguntando, a Edna, o aluno com altas habilidades e superdotação pode apresentar conflitos, turbilhão de pensamentos, no momento em que organizar suas ideias e as suas tarefas? Sim, pode, porque a gente trabalha a questão das funções executivas, organização, planejamento, né, estratégias. Por isso o atendimento, para ajudar-lhe a organizar todas essas ideias. São muitas ideias ao mesmo tempo, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, o atendimento educacional para organizar melhor essa potencialidade dele. Tá. Aí, eu não sei como, falta 5 minutos, você quer que eu pare já? Não, pode ir mais Tô rapidinho aqui. A criança superdotada precisa do AE, ela tá uma outra só afirmando, né? Um outro, o Reinaldo, neurologicamente falando, podemos dizer que os superdotados têm as melhores sinapses, mais eficientes, as mais mielinizadas. Eu estou me aprofundando agora no artigo sobre as funções executivas nas altas habilidades. E realmente, eu estou indo agora para neurociência, né? E logo vai sair alguns artigos aí, eu posso disponibilizar. Mas é diferente a sinapse, sim. Tá. Um outro, como trabalhar altas habilidades e superdotação na educação infantil? Acho que também você já falou um pouco, né? Livro, porque lá era só para educação infantil. O pessoal estava perguntando se você ia disponibilizar o e-book, aí eu falei, vamos esperar até o final, né? Se ia passar seu contato, enfim, já foi tudo passado aí, né? Um outro falando aqui, depois que o talento foi desperdiçado, não se recupera, já foi, né? Sim. Acho que agora acabou, deixa eu ver. Você acha que a nossa cidade está atrasada na questão de identificar crianças que necessitam de um auxílio? A pergunta... Estamos no caminho. Sim. Antes da pandemia, eu fiz uma parceria com a Cássia, com a Educação Especial, né? E a gente já estava com uma equipe, né? E com alguns alunos identificados. E eu já estava indo nas escolas dessas crianças que apresentavam indicadores, já estava dando formação. Então, já tinha um projeto já montado. Entendi. Eu posso ser prova, porque a gente ia tentar oferecer aqui no CDF, né? Aconteceu tudo isso. Então, mas está a caminho. Vai chegar o momento que seremos o top dos tops na questão da identificação.
Sempre que encaminhei uma outra, né, Joelma? Sempre que encaminhei uma criança, o laudo é esperado. Sempre visa um problema e não um potencial. A palavra final é a do médico. É mais fácil identificar a deficiência, né? Porque te ensina sempre a procurar a deficiência e não a potencialidade. Uhum. Tem algum aí que se identificou na parte de adulto? Aqui, não, assim, como a pessoa sendo de alta habilidade, não, ninguém colocou, só falou que amou a palestra, né, que, enfim, que gostou do tema, que precisa abordar mais vezes, mas a questão da pessoa se identificar, não. Agora, sim, eu acabei de ler para você, tem mais 29 aqui para eu ler, não vai dar tempo, sabe, porque surgiu agora aqui no chat, então... eu tenho não vou mais conseguir. uns 3 minutos, se você quiser. Eu tenho mais uns 3 minutos. Tem uma pedindo para repetir o nome do pesquisador da UFSCar, por favor. Rosemeire Rangini. Tá. Aí o outro perguntando se vai ficar disponível, eu já mandei que vai ficar um link que já foi mandado para as escolas com a gravação, né? E aí, enfim, dando parabéns para você, falando para voltar no slide do contato, mas isso você já pôs, que foi no momento que eu estava lendo as perguntas, eu não consegui dar conta de ver essas novas que chegaram. Nós estamos com quase 200 mensagens aqui, então... Que bom. Bom mesmo. E aí eu peço, pessoal, que ela tem compromisso, né? Agradeço mais uma vez, Daniela, a disponibilidade. Não sei se a Cássia quer falar alguma coisa. E aí finalizar, pedir para o pessoal entrar em contato, caso não tenha sido contemplado, né? Nas perguntas aí. Eu quero agradecer a Daniela, né? E falar que nós vamos, sim, dar continuidade a esse projeto. Vamos esperar passar tudo isso, porque... Né, conhecer você e o seu trabalho, quando eu te conheci lá em São Carlos, falando disso, foi, assim, a luz, né, porque não é só uma questão de não ter esse serviço, não tem pessoas qualificadas, né, que fazem essa avaliação, que têm conhecimento dessa área, então, por isso fica também aí a dificuldade de identificar essa clientela, né? Sim. Mas agora a gente tem. Agora tem. Nós vamos, sim, seguir aí, né, para conseguir dar uma boa resposta para essa clientela, né? Bom, então tá bom. Só lembrando, o Adolfo vai postar, se já não postou, que eu estava lendo as mensagens, não reparei, um link para quem entrou via WhatsApp ou não entrou pelo Educar Araraquara, para que vocês cliquem nesse link e preenchem o formulário para registrar a frequência, para a gente poder depois certificar. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez, Daniele. Obrigada, pessoal que participou. Obrigada, Cássia, Adolfo. Um abraço. Obrigada. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.